Eu sou Laura Carneiro, advogada, me formei muito jovem e fui logo trabalhar na Assembleia Nacional Constituinte com o Dr. Ulisses, com o Nelson Carneiro. Enfim, ali peguei uma experiência grande na área legislativa. Logo depois, Mário Covas me convidou para ser candidata a vereadora. Ganhei a eleição para vereadora, fui logo no começo da minha vida. Aí fui ser relatora, uma das relatoras da lei orgânica do município. Era o que eu mais gostava de fazer, legislação. E depois disso, o prefeito na época me convidou para ser secretária de assistência e a vida seguiu. Fui eleita em 2020 vereadora e imediatamente o prefeito Eduardo Paes me convidou para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social. Eu nasci numa casa onde só se fazia política, onde a gente aprendeu que a política é o instrumento de transformação de uma sociedade e óbvio que isso está arraigado na minha alma, no meu sangue, é o que eu gosto de fazer, eu faço com muito prazer. Acho que tudo que você escolhe na vida você tem que se entregar. O objetivo maior de um parlamento nacional é legislar, né? É verificar como, naquele momento, a sociedade se comporta e, a partir disso, você transformar a legislação. Para isso serve o parlamento. Pode ter 59 ou 15 anos ou 20 anos, como quando eu comecei, você também tem que se renovar, você também tem que se atualizar, você também tem que viver o que as pessoas estão vivendo nas suas casas, nas suas vidas, na sua realidade, para transformar isso em legislação. Eu tive a chance de participar, por exemplo, da Lei Maria da Penha, né, quando essa era uma discussão importante para o país, a questão da violência da mulher é cada vez mais grave e a gente teve, mesmo há muitos anos, a gente teve a chance de participar da elaboração de uma legislação que transformou a vida das pessoas, ou das mulheres, transformou os conceitos, transformou os costumes. E aí, da mesma maneira, com o Estatuto do Idoso, com o Estatuto da Juventude, ou no SUAS, né, a lei criou as regras da assistência social no Brasil. Quer dizer, como é que ela deve ser conduzida, como é que isso tinha que funcionar, de alguma maneira, como é que você garante para as pessoas mais vulneráveis o mínimo de atendimento, né, a transferência de renda. Isso tudo foi construído nas SUAS, né, no Sistema Único de Assistência Social, através da LOAS, que foi a Lei Orgânica da Assistência. E participar do trabalho da Lei Orgânica da Assistência também foi marcante, como foi do idoso, como foi nos crimes sexuais, casamento de crianças, que era uma realidade do Brasil, né? Enfim, como é que você pode admitir uma criança de 12 anos casada? Uma criança de 12 anos tem que estudar, mas você tem que entender, talvez não no Rio de Janeiro, mas que em outros lugares do Brasil, essa criança é quase que vendida. Então você tem que evitar, através da legislação, essas violações de direitos. Eu acho que é isso que é sensacional em ser legisladora. Por outro lado, você também ser, como eu fui até outro dia, secretária de assistência, te dá a possibilidade de fazer com que essa legislação seja utilizada na prática. Isso também é sensacional. A cidade do Rio de Janeiro é uma megalópole, né? É uma cidade cheia de problemas graves, eu diria, né? Você tem uma fome que não existia mais, que reaparece no cenário e que você tem que atuar. E aí, para isso, ter sido secretária, ter criado o Prato Feito, que é um programa de cozinhas comunitárias, de transferência de renda direta através de um cartão para o trabalhador, foi muito bom. Eu diria que a questão da situação da população em situação de rua é muito grave, mas ela também passa por vários momentos. Quando eu fui secretária a primeira vez, era uma população. Hoje é outra população em situação de rua. Hoje é aquela que, muito fruto, né, de dois vieses. Primeiro, da absoluta pobreza, né, da vulnerabilidade absoluta, e um outro que é aquele que efetivamente não é população em situação de rua e que acaba estando em situação de rua eventualmente. Talvez o programa federal mais importante que a gente tenha é o Cadastro Único, porque é através do Cadastro Único que você sabe
quem são as pessoas mais vulneráveis da sua cidade. E se você sabe quais são elas, você sabe que políticas você deve adotar para diminuir essa vulnerabilidade. Eu acho que isso a gente fez muito bem, a gente fez milhares e milhares de cadastros através do Assistência em Movimento, através do Cariocad, que eram programas que foram para a rua, nas áreas mais pobres, nas áreas onde nunca ninguém nem pensava em ter ido, onde as pessoas não têm informação. A obrigação da gente, quando você está no executivo, é chegar àquelas pessoas que têm menos oportunidade. Quando a gente às vezes diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, cor, raça, religião, não é verdade. Esse é o objetivo do texto constitucional. Mas isso só é possível se as pessoas tivessem as mesmas oportunidades e não têm. Então você tem que garantir através do Estado, município, União, essas garantias, para que as pessoas tenham minimamente oportunidade. Quando a gente defende e diz que a educação é tudo, é isso. A educação possibilita que as pessoas tenham a chance de disputar de igual para igual, o rico e o pobre. E elas tendo o mesmo grau de instrução, elas podem disputar o mesmo lugar no mercado de trabalho. Mas aí a gente vem para um outro problema gravíssimo, que é você ter 15% da população desempregada no estado do Rio de Janeiro. De alguma maneira, os mandatos também servem para você ajudar categorias, né? A gente agora mesmo, com o Degase, a gente conseguiu avançar muito. Se você fortalece essas categorias, de alguma maneira, você transforma vidas. Vamos dar um exemplo. Agentes comunitários de saúde. Eu estava em Brasília quando a gente discutiu, participou de todas as reuniões, ajudou e conseguiu aprovar a lei que resolveu os agentes de saúde em Brasília, mas também já tinha feito isso aqui no Rio, lá quando eu era vereadora lá atrás. Por quê? Porque é o agente de saúde que vai na casa da pessoa, que conhece o problema, que, enfim, são personagens da cidade, do estado e que influenciam diretamente a vida das pessoas. Tudo que você colhe de ouvir as pessoas nas ruas, da experiência que você tem na sua própria vida, né? Por exemplo, a ostomia foi mais ou menos isso, quer dizer, eu acompanhei meu pai ostomizado, então eu sei o que significa isso. Para uma pessoa que não tem recursos. Eu vi pessoas que usavam como saco de ostomia, saco de leite. São essas experiências, quando você brinca, que você diz tem que ir para a rua e tem que ouvir, é por isso. Porque é a partir dessa oitiva que você consegue transformar de verdade a legislação para atender o dia a dia das pessoas, nas suas famílias, nas suas realidades. Não é tão simples quanto parece, porque a gente acaba na atividade política, especialmente sendo mulher, e tem um diferencial mesmo, reduzindo o teu tempo com a sua família. A atividade política não pode entrar na minha vida pessoal. Eu tento preservar porque eu sei o que é, né? Sou filha de um senador e lá em casa era assim. Nós tínhamos a nossa vida, a gente ajudava meu pai na campanha. Eu me lembro, meus irmãos que são mais velhos que eu, iam de caixinha de sapato entregar cartinha de casa em casa, né? Eu acompanhei meu pai a vida inteira nas campanhas, nos comícios, porque naquela época tinha, né? Mas em nenhum momento a gente foi exposto. Eventualmente, uma matéria ou outra, mas naquela época não tinha internet, né? Talvez das minhas relações, na minha vida, o mais marcante foi a gravidez da Giovana. Foi uma gravidez de absoluto risco, eu passei 8 meses na cama, eu já tinha perdido 2 nenéns. A Giovana foi uma dádiva, né? Eu digo que ela é filha de Nossa Senhora, porque é mesmo. Foram 2 cerclagens, 8 meses deitada na cama. Foi um processo dificílimo para mim, mas foi, como tudo na minha vida, sempre muito difícil, muito trabalhoso, muito intenso, porque eu sou intensa mesmo. Mas assim, ser intensa é muito bom, porque você também vive as coisas boas de forma muito intensa também. Para continuar o meu trabalho, que você acabou de ver, eu peço seu voto em 2 de outubro. É o primeiro voto. Deputada Federal, Laura Carneiro, 5566. É ela, 5566. É ela, 5566. Quem? Laura Carneiro, deputada federal. Trabalho sério na assistência social. 5566. Laura Carneiro, esse nome tem valor. Filha de Nelson Carneiro, nosso eterno senador. Transbordando confiança, é a grande esperança. 5566, vou votar Laura Carneiro. É voto do povo do meu Rio de Janeiro.